Fala, rapaziada. Beleza? Vamos lá então, tá? Agora a gente vai subir o nível, tá certo? Então vamos lá. Vocês sabem que todas as moedas do mundo, elas são baseadas no dólar, tá certo? Todas as moedas têm como referência o dólar, tá? Então aí você tem nos futuros, né? Você tem o 6A, que é o Audi. Nós temos, né? O 6B, que é o GBP. Nós temos o 6E, que é o euro, certo? Nós temos o 6J, que é o JPY. Nós temos o 6N, que é o NZD. Nós temos o 6S, que é o CHF. E nós temos o 6C, que é o CAD. Tá certo? Então a gente tem essas... uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete moedas. Certo? Tá faltando alguma aqui? Deixa eu ver. Audi, CAD, CHF, Euro, GBP, JPY, NZD, né? Então nós temos essas 7 moedas aí, que todas elas são comparadas ao dólar, tá? E aí, beleza. Então assim, ó, quando a gente mescla, né? Quando a gente mescla os 28 pares, o que a gente está fazendo? A gente está comparando moedas entre si, né? Que já tem o dólar como base. Então, assim, eu estou comparando o Audi, que ele já tem como base o dólar, estou comparando com o CAD, que já tem como base o dólar também. E aí, a hora que eu pego o Audi CAD, né, as duas estão baseadas no dólar. Então, assim, na hora de fazer, né, a matemática ali e tal, acaba não ficando muito bacana, tá? Não vou saber explicar para vocês com as palavras corretas, enfim, mas não fica muito legal. Por quê? Né? Como que a gente vai saber, como que a gente vai extrair, tá? O ruído, né? O ruído do dólar para saber dessas moedas aqui, quais estão mais fortes, tá? Para saber dessas moedas aqui, quais é que estão mais fortes entre elas ou mais fracas entre elas, tá? Por quê? Porque você pega, né? Vamos supor que o NZD esteja mais fraco. Então, a hora que você pega NZD-CAD, essa fraqueza do NZD, você tá dando força pro CAD. Entendeu? Só que essa fraqueza do NZD já é baseada no dólar. E aí o CAD também já tem, né? Vamos supor que ele seja fraco, e ele também é baseado no dólar. Só que aí você está passando, né? A hora que você compara NZD-CAD, então assim, o NZD acaba ficando mais fraco ainda, né? Vamos assim supor se o CAD estiver forte, tá? E aí o NZD acaba ficando mais fraco ainda, porque ele já está fraco em relação ao dólar. E aí você compara ao CAD, que também está forte, ele fica mais fraco ainda, tá? Então isso pode acontecer uma distorção, tá? Pode acontecer uma distorção ali, ali na força das moedas, tá? Então, assim, o que nós vamos fazer? Na verdade, nós já fizemos isso, né? Nós já fizemos uma parte disso, tá? Nós vamos separar agora, então. Nós vamos fazer um setup
onde que nós havíamos, né, calculado 28 pares, e nós vamos fazer esse setup agora para 8 pares apenas. Desculpa, na verdade 7 pares apenas, que são todos comparados contra o USD. Tá certo? Por quê? Porque aí a gente vai ter uma referência de como essas moedas estão frente ao USD, tá? Então assim, nós vamos ter essa noção de como essas moedas estão frente ao USD. Então, uma pode estar mais fraca, a outra pode estar mais forte, uma pode estar mais fraca, né? A outra pode estar mais forte. Enfim, nós vamos ver isso com relação ao USD. Mas vamos supor que, por exemplo, o AUD esteja fraco, vamos supor que o euro esteja fraco, vamos supor que o NZD esteja fraco, que o CHF esteja fraco, só o CAD esteja mais forte e o GBP esteja mais forte. Aí eu faço a pergunta, como você vai saber quem é o mais forte entre o GBP e o CAD frente ao dólar? Como você vai saber quem é o mais fraco das outras moedas frente ao dólar? Como que você vai saber? Tá? Supondo que os gráficos, né, do indicador, eles estejam da mesma forma. Tá? Porque como eu estou comparando elas com o dólar, a tendência do desenho das linhas do gráfico dessas moedas, que estão mais fracas, por exemplo, é estar praticamente igual. E eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos separar o que é o dólar. E aí nós vamos fazer um outro setup agora. Nós vamos trabalhar com 2 setups. Nós vamos fazer um outro setup agora com apenas 21 pares, tá? Para a gente saber entre essas 7 moedas aqui, qual é a que está mais forte e qual é a que está mais fraca. Tá certo? Então isso vai dar uma outra visão para a gente do negócio. Isso vai dar uma outra visão. Vai nos ajudar muito aí na tomada de decisão, no filtro de decisão. Tá certo? Então agora a gente vai para o gráfico, a gente vai pro indicador, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, nessas 6 primeiras janelas, aliás, nessas 6 últimas janelas aqui, né? A gente tem todas as moedas baseadas no dólar, tá? Então, veja você o seguinte, né? Ó, o NZD tá mais fraco frente ao dólar, né? O AUD tá mais fraco e preste atenção nas linhas do gráfico, do indicador, né? O CAD tá mais fraco, o CHF também tá mais fraco, o euro também tá mais fraco, o GBP também tá mais fraco, o JPY também está mais fraco, o NZD também está mais fraco e o dólar propriamente dito ele está forte. Então você vê aqui que as linhas do indicador com relação às outras moedas baseadas somente no dólar, elas ficam praticamente iguais, tá? Né? Então o que nós fizemos aqui? Nós pegamos somente as paridades que tem o dólar, tá? Então nessas 6 janelas aqui nós fizemos isso. Aí aqui está H2, H4, H8. Aqui eu repito H8, né? Aqui eu repito H8. Eu fiz assim para separar, né? 6 para cá e 6 para lá. Aqui eu tenho o diário e aqui o semanal, tá? Então eu vejo que aqui, frente ao dólar, todas as moedas estão mais fracas, certo? Frente ao dólar, todas as moedas estão mais fracas. Agora, entre elas,
quais estão mais fortes e quais estão mais fracas, tá? Como que eu vou ver isso? Então, assim, para isso a gente vai montar esse outro setup aqui do lado, tá? Com 6 telas também, onde a gente vai fazer H2, H4, H8, H8, diário e semanal. E aí, vamos aqui pro semanal, né? Pra gente ver como que ficou esse cara aqui. Olha só, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer aqui o seguinte. Daqui, a gente vai ficar com 21 pares, né? Daqui nós vamos colocar todos os pares, exceto os que tem dólar. Então, os pares que tem dólar não entra aqui, tá? Porque agora a gente tirou a moeda referencial para todas, certo? E agora a gente vai ver entre elas qual é a que está mais forte, mais fraca. Beleza? Então vamos lá. Olha só, entre elas, né? Vamos começar pelo Audi? Ó, o Audi tá fraco. Tá vendo? Entre elas o Audi tá mais fraco. Então, peraí. O Audi tá mais fraco entre as moedas sem o dólar e tá mais fraco também nas moedas com o dólar. Então, assim, o Audi é uma boa referência para eu ir de portfólio, tá? Por quê? Porque ele tá fraco perante todas as moedas, tá certo? Agora vamos pegar o CAD. Olha só, o CAD em relação ao dólar, o CAD tá fraco. Mas o CAD em relação às outras moedas tá forte. Olha só o diário, acima da linha do zero, semanal acima da linha do zero, tá? Vamos ver o CHF? Olha só. CHF contra o dólar, fraco. E contra as outras moedas, CHF está forte. Certo? Euro. Olha aqui, euro contra o dólar. Está fraco, porém contra todas as outras moedas o euro está forte. Ó. Acima da linha do zero semanal, acima da linha do zero diário. Tá? Então o euro está forte com relação às outras moedas. GBP. GBP frente ao dólar, olha só. Frente ao dólar, o GBP está fraco. Agora, em relação às outras moedas, o GBP está forte. Tá? JPY. JPY, ó, ele está fraco contra o dólar e está fraco contra todas as outras moedas também. Tá certo? Então, JPY é uma outra opção de fraqueza também. NZD. Olha só. O NZD. Fraco frente ao dólar e fraco frente às outras moedas também. Então, opção, né, de portfólio melhor avaliado aqui, a gente vê que é a fraqueza do JPY, do Audi e do NZD, a força do dólar, porque frente às outras moedas o dólar ele está forte, e também pode ser força do CHF, né? Força do euro, força do GBP, enfim. Aí tem que avaliar nos times menores, tá certo? Tem que avaliar nos times menores, beleza? E aí, vamos ver uma coisa aqui, ó. Olha só que interessante isso. Olha só que interessante isso. Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Isso. Olha só que interessante isso. Nós vimos, né? Ah, aqui, ó, né? Olha só o resultado de hoje. NZD fraco, Audi fraco, JPY fraco e forte o GBP, o mais forte, e o dólar, tá vendo? Tá? E aí, vamos lá. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Nós vimos, né, essa semana aí, para quem
operou, nós vimos que esse é um padrão muito bom para se operar, tá? O dólar está muito forte, porém, no período aí de 3 dias, né? Cada intervalo entre as linhas aqui é um dia, tá? Então a gente vê aí que num período de 3 dias, o dólar faz topo duplo em H8 e topo duplo em H4, tá? Então a gente vê aqui que de quarta para quinta-feira, era fraqueza do dólar, tá certo? Mas olha que interessante aqui, no mesmo período, nos mesmos dias, o CHF também faz topo duplo e fundo duplo, aliás, topo duplo em H8 e topo duplo em H4, frente às outras moedas. Então quer dizer que o CHF também ia vir fraco. Então de quarta para quinta, o CHF, o USD-CHF ia lateralizar, porque ambos estão fracos. Vamos para o gráfico para ver? Tá? Então quinta-feira, vamos ver, quinta-feira foi do dia 23 para o 24, né? Foi do dia 23 para o 24, tá? Então vamos ver aqui. O USD CHF, olha aqui, ó, do dia 23, quarta-feira, para o dia 24, quinta-feira. Olha o que aconteceu com o USD-CHF. Ele lateralizou, tá? Ele andou aí de uma ponta a outra, vamos assim dizer, ó, apenas 250 pontos, tá? Andou de uma ponta a outra, apenas 250 pontos. E aí vamos voltar para o gráfico. Aí a gente vai pegar com relação ao AUD que está fraco, né? O AUD a gente viu que ele está fraco frente ao dólar e fraco frente às outras moedas. Porém, né? Como o dólar fez esse topo duplo em H4 e H8, o dólar viria fraco, certo? O dólar viria fraco. Então, vamos buscar uma moeda que seja forte frente ao dólar. Então a gente vê que o AUD, olha só, ele fez fundo duplo em H4, né? Em H8 ele estava meio querendo, né, subir aqui, né? Aliás, minto. Foi aqui, minto, desculpa. Foi aqui, tá? Foi aqui. Não, foi aqui e foi aqui também, isso, tá? Então, opa, peraí. O SD tá lá em cima, então ele vai ter que cair. O AUD tá aqui embaixo, o AUD vai ter que subir, certo? Então, AUD USD tem que ter dado uma lapadinha para cima aí, de quarta para quinta, certo? Vamos pegar aqui então, ó, quarta-feira, 9 horas da noite. Vamos traçar até quinta-feira aqui, 9 horas da noite também, vai? Só para, né? Quinta-feira, aqui, tá? Então vamos lá, ó, de quarta para quinta, o AUD USD aí andou 260 pontos, né? Andou pouco também, igual, né? De topo a topo ali, o SDCHF andou 250, né? Só que ele ficou lateralizando, tá? A diferença é essa, ele ficou lateralizando, enquanto o AUD ele só foi, tá? Então se a gente vem aqui até as 7 horas da manhã, ó, que é mais ou menos até a hora que a gente fecha, tá? A gente teria pego aí 240 pontos sem nenhum calor, tá certo? Vamos ver agora o JPY. A gente viu que o JPY ele tá fraco também, né? Em relação ao dólar e todas as outras moedas.
E aí a gente vê que o JPY em H8, olha só, ele fez fundo duplo em H8, certo? Ele fez fundo duplo em H8. Em H4, né, ele já tinha feito um fundo aqui só, mas em H4 ele já estava, olha só onde que ele estava aqui em H4, ó. Já estava acima da linha do zero mostrando força, tá? Então foi esse movimento aqui que fez o SDJPY de quarta para quinta. Vamos ver no gráfico quanto que andou o SDJPY, tá? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Olha só. Olha só o quanto que andou aí, ó, de quarta para quinta, né? De quarta para quinta. Olha quanto que o JPY andou aí. Andou 1.190 pontos. Vamos até às 7 da manhã, que seria o nosso horário de fechamento, mais ou menos, aqui. 928 pontos. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue entender realmente, tá? A gente consegue, olha aqui, ó, o NZD, fundo duplo em H4, né, de quarta para quinta, tá? O dólar vindo com fraqueza, então NZD está aqui embaixo, ele vai ter que subir. Vamos ver NZD USD. NZD USD, vamos ver. Quarta-feira 21, né? Quarta-feira 21 até quinta-feira. Vamos colocar aqui quinta-feira 21. Não, até quarta-feira 21, né? Não, aqui foi de terça, desculpa, é quarta. Quarta 21. Foi aqui, vai. Ai, ai. Quarta 21 que foi aqui. Até. Vamos pegar aqui até 7 horas da manhã, né? Então seria uma entrada aqui até 7 horas da manhã aqui, ó. Tá? Foi buscar também 238 pontos. Tá certo? Numa levada só, né? Sem ficar voltando, sem ficar lateralizando, tá? Então, esse é o filtro que agora a gente vai fazer, tá? Então a gente está subindo o nível aí, tá certo? Separamos, né? Quem estava realmente interessado de quem só estava especulando ou estava querendo, né? Copiar, enfim, não sei, né? Quem realmente não está interessado, estava esperando seta mágica, porque é o seguinte, tudo é estudo, tá? Tudo é estudo, tudo é você olhar indicador, vir para o gráfico, ver o que aconteceu, tá? Não tem nada de mão beijada, né? Tudo é trabalho duro, é estudo, é esforço. Aí vem resultado, tá certo? Vamos lá. Então, é dessa forma que a gente vai estar avaliando agora, né? Vamos lá. O resultado do dia foi esse que eu mostrei, mas ontem, tá? Ontem eu falei para vocês da fraqueza do euro, certo? Dessa possibilidade. Eu olhei, era 6 horas, olhei ali só rapidinho porque eu ia sair. Mas enfim, vamos lá. O que eu vi no euro aqui olhando o dólar? Olha só. O euro estourado em H8. Em H4 ele fez topo duplo, ó, tá? Então assim, o euro ele iria cair, realmente. E ele caiu, certo? E ele caiu, tá? Olha só, diferente do Audi aqui em H4, que ele subiu, você tá vendo? Porém, em H8 aqui, ó, ele tá vindo de um ciclo de baixa, então ele fez a correção no box. Então ele tinha espaço para cair, tá certo? Ele tinha espaço para cair, tá?
Mas aqui a gente está olhando frente ao dólar somente. Tá certo? A gente está olhando frente ao dólar. Agora, olhando para cá, ó, olhando para cá, o euro também estava em topo duplo em H4 aqui, ó, em menos de 3 dias. Então ele iria cair, certo? Porém, em H8 ele estava subindo ainda para fazer o topo duplo em H8, tá? Em H8, né? Só que o euro, a gente viu aqui no diário e no semanal, ele não tá forte. Ele não tá forte. Então, assim, não era a nossa melhor opção ontem. Tá certo? Melhores opções ontem, olha só. Olha só, NZD em H4 caindo, tá? Porém numa região já onde a gente fica atento, né? Para não vender. Em H8 estava caindo também, tá? Em H8 estava caindo, ó. Então, tinha espaço para cair em H8 e tinha um espaço para cair em H4 também, mas já estava numa região de alerta, tá? Então, NZD era uma opção para a gente ter vindo de fraqueza ontem. Coincidindo aqui com o dólar, tá? A mesma coisa, JPY. O JPY estava até melhor, né? Porque ele estava estourado em H8, ele estava estourado em H8 e estava caindo em H4. E a gente sabe que o JPY ele está fraco. Tá fraco com relação às moedas e também está fraco com relação ao dólar. Então JPY também seria uma opção de fraqueza, tá? E a opção de força, né, que veio ali, que foi o GBP, tá? Olha aqui, ó, o GBP, então subindo, né, em H8, tava subindo em H8, em H4 ele tava descendo, tá? Ele tava descendo, né? Topo duplo aqui em H4 e ele tava descendo, certo? Só que em H8 ele não fez topo duplo em H8, ó. Em H8 ele tava subindo. Então é isso que tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento. Por quê? Em relação às outras moedas, olha, o GBP ele tá forte, né? O GBP ele tá forte. Então, a gente, com relação a topos duplos, a gente vai priorizar os topos duplos quando acontecer junto, em H4 e H8, tá? Seja topo ou seja fundo duplo, que nem aqui, ó, o NZD. Tá certo? O NZD. Aí vamos lá, aqui é H8, né? O NZD tá caindo aqui, ó. Se você pegar aqui a linha, o NZD tá caindo. Porém, em H4 ele já estava subindo, ó. Tá? Então a gente indo nessa relação aqui dos topos, né, nesse padrão, a gente ia na força do NZD, tá certo? Nesse momento aqui. Agora nesse momento aqui, né, que foi de ontem para hoje, a gente ia na fraqueza do NZD, tá certo? Aí você vai falar assim: "Ah, mas não fez topo duplo em H8". Só que o NZD não tá de fraqueza, não tá de fraqueza, tanto contra, tanto contra todas as outras moedas e com relação ao dólar, ele está de fraqueza. Então, isso daqui em H4 é correção. E olha aqui, ó, certo? O topo dele, na verdade, aqui, o topo dele foi dentro do box, foi na correção, tá? O topo dele dentro do box foi na correção. Então, fraqueza do NZD. Ontem, meio-dia, 2 horas da tarde, coisa assim, podia ter entrado tranquilamente na fraqueza do NZD contra o dólar. Quer ver? É quinta-feira, né?
quinta-feira, umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Vamos ver. NZD, né? Fraqueza do NZD frente ao dólar. Quinta-feira, aqui, ó, umas 2 horas da tarde eu falei, né? Olha aqui. Ele fez o que? Ele subiu aqui para corrigir e caiu, né? Caiu aqui, ó. 300 pontos. Tá? Depois ele fez uma correção e ele voltou a cair novamente. Beleza? Então, é isso que agora nós vamos ficar atentos. Tá certo? E um outro ponto importante, tá? Um outro ponto importante. Agora a gente vai subir mais um pouquinho o nível. A gente vai subir mais um pouquinho o nível. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Opa, não é esse, é esse. Vamos lá. Quando eu tô tá, supondo que aqui seja H4 e aqui seja H8. Supondo que essa moeda que a gente está falando aqui, ela está em queda no diário e no semanal, tanto no dólar, tanto comparado com o dólar quanto outras moedas, tá certo? E aí vamos supor que no H8 ela fez isso, ó. Ela caiu e ela tá dentro do box, tá? E aqui em H4, aqui em H4 ela fez isso, ó. Tá? Se ela tá caindo frente às outras moedas e frente ao dólar, então a gente vai ter que buscar a venda nela. Se em H8 ela tá dentro do box, então tem tudo pra gente vir na fraqueza, tá certo? Isso é claro se tiver somente um fundo, tá? Somente um fundo. Se porventura tiver dois fundos em H8 e tá assim, e H4 aqui ele já tá subindo, nós vamos ir na força. Vai ser uma correção, mas a gente vai ir na força, tá? Porque fundo duplo, e provavelmente aqui também fez fundo duplo, né? Fundo duplo no período mais ou menos aí de 3 dias, tá? Então a gente vai pegar esse movimento aqui de força na correção, tá certo? E aí o que acontece? H8 provavelmente ele vai subir e ele vai bater lá em cima. Quando bater aqui em cima H8, a gente sabendo que ele está fraco, ele vai ter que voltar para o movimento dele, porque ele terminou a correção. Tá? Ele terminou a correção. E aí ele vai cair novamente. Ele vai cair em H8 e vai cair aqui em H4. Tá certo? Então é isso que a gente tem que ficar esperto. Vamos ver isso no gráfico? NZD. NZD aqui, ó. NZD aqui. NZD não está em ciclo de baixa, olha só. Olha só, baixa, 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 né? NZD está em ciclo de baixa. Aqui já está mostrando que ele está em baixa. Aqui também, né? Está mostrando que ele está em baixa, tá certo? Então, o que que acontece? Quando, né? Na verdade, ali quando eu expliquei eu falei H8, né? Mas quando H4 bate aqui em cima, eu posso vender. Eu posso vender já. Por quê? Porque ele está em ciclo de baixa. Então esse movimento aqui eu sei que foi uma correção. Tá? Esse movimento aqui eu sei que foi uma correção. Então eu posso vender, sabendo que ele está de baixa aqui, que ele está fraco, né? Sabendo que ele está de baixa em H8 também,
Isso aqui foi uma correção, então aqui eu posso vender tranquilamente. Tá certo? E o inverso também é verdadeiro, né? O SD. O SD tá de alta. Olha só, H8 bateu aqui, né? Bateu aqui, ó. E o H4 já estava subindo, ó. H4 já estava subindo. Era força no dólar. Força no dólar. E a gente vê isso aqui, ó. Força no dólar. Olha aqui o dólar. Força no dólar. Tá? Por quê? Porque o dólar tá forte. O dólar tá forte. Então, se H8 eu tô dentro do box, H8 eu tô dentro do box e H4 ele tá subindo, quer dizer, ele terminou a correção e agora ele tá começando a voltar pro ciclo dele. Tá? A mesma coisa, né, na fraqueza do NZD, por exemplo. H8 dentro do box, H4 descendo, fraqueza dele. E pau. Tá certo? Então agora, né, a gente subiu o nível, tá? Então a análise tem que ser mais calma, com mais tranquilidade para sermos mais precisos. Beleza? Então assim, aqui tá o suprassumo do negócio. É só ter cuidado, é só ter disciplina, é só estudar, observar, analisar com calma, que bicho, não tem como errar. Ah, vai acontecer de errar uma hora ou outra? Vai. Vai, não tem problema errar. Mas o erro vai ser um, né, no meio de 5, 6, 7 acertos. Entendeu? Então agora vocês têm um parâmetro agora diferenciado para estar olhando isso daí, para estar entendendo esse padrão, tá? Cara, tá fraco em tudo, tanto em frente ao dólar quanto a todas as moedas, é fraqueza que eu vou buscar. Tá forte frente ao dólar e frente às outras moedas, é força que eu vou buscar. Tá fraco frente ao dólar, mas forte entre as outras moedas, opa, peraí, tem uma divergência. Divergência eu tenho que prestar atenção, tenho que ficar de fora. Tá? A não ser que esteja, né, outras coisas ajudando ali, dando confluência, enfim, mas agora fica muito mais simples, muito mais eficaz, tá certo? É isso, gente. É isso, tá? E vamos lá. Vamos embora.